Se você começou a jogar recentemente o Zenless Zone Zero e tá perdido sobre como montar um time forte e eficiente, fica nesse vídeo que eu vou explicar tudo o que você precisa saber sobre as composições no ZZZ. Opa, tudo bom? Nariz aqui e sejam bem-vindos ao meu canal. Mas antes de tudo, precisamos entender quais são as classes dos agentes e o que cada uma faz. O ZZZ possui no total de 6 classes até o momento, sendo elas Atacante, Anômalo, Destruidor, Atordoador, Defensor e Suporte. Personagens da classe Atacante são agentes que querem ficar a maior parte do tempo em campo, causando o máximo de dano no menor custo de tempo. Já os personagens da classe de Anomalia são agentes que acumulam anomalias de atributo rapidamente, e ao causar essa anomalia no inimigo, o enfraquece e causa bastante dano. Na classe Destruidor, temos apenas uma personagem até o momento, que é a Yi-Chuan, e os agentes dessa classe são parecidos com os atacantes, porém são especialistas em dano bruto que ignoram a defesa dos inimigos e causam muito dano. Os atordoadores são especialistas em aumentar a barra de atordoamento dos inimigos e criar oportunidades para toda a equipe atacar. Já os personagens da classe Defensor possuem uma grande capacidade de sobrevivência e são especialistas em contra-atacar os inimigos e criar vantagens em batalhas intensas. E por fim, temos a classe Assistência, que são especialistas em ajudar o time, fornecendo bônus que aumentam a eficiência de combate de toda a equipe. Agora que entendemos melhor sobre as classes dos personagens, vamos partir para o que todo mundo quer saber, que é como montar uma composição no Zenless Zone Zero. Primeiramente, os times do ZZZ seguem meio que uma fórmula padrão, por assim dizer. Temos duas variações de times gerais. A primeira é voltada para os DPS atacantes e a outra para personagens anômalos. Na primeira variação, colocamos um atacante, atordoador e, por fim, um suporte. E eu diria que essa pode ser uma opção de time universal para qualquer personagem dessa classe. E a outra composição é utilizada em times de anomalia, sendo os dois primeiros slots personagens anômalos e o terceiro slot pode mudar entre suporte, defensor, atordoador ou quem sabe até outro personagem anômalo. Vale ressaltar que podem sim ter variações de composições, nem sempre o DPS precisa ser um atacante ou um anômalo, existem times diferentes com gameplays diferentes. Agora vamos falar sobre as sinergias, que é a coisa mais importante para você deixar o seu time forte e eficiente. E a minha maior dica para isso é: leiam as habilidades dos seus personagens e também as suas passivas. Isso já vai ajudar muito na hora de montar os seus times. Por exemplo, eu ganhei a Ellen Joe, que é uma personagem atacante, e estou querendo montar um time que possua uma boa sinergia e a deixe ainda mais forte. Então, primeiramente, vamos dar uma olhada na passiva extra da Ellen Joe. Quando há um membro na equipe do tipo atordoador ou compartilha do mesmo atributo, que é o elemento gelo, ou da mesma facção, que seria outro personagem dos serviços domésticos Victoria, quando Ellen causa um dano de gelo, o próximo dano de gelo aumenta em 3% por 10 segundos, podendo acumular em até 10 vezes, totalizando 30% no aumento de dano de gelo. E tranquilo, entendemos que a Ellen precisa de um atordoador ou um personagem da mesma facção para melhorar o seu dano. Então agora iremos atrás de algum personagem que se encaixe em um desses parâmetros. No meu caso, eu possuo o Lycon, que é um atordoador do mesmo atributo e facção da Ellen, então ele já sinergiza muito bem com ela. Agora vamos olhar a passiva extra do Lycon. Quando um personagem da sua equipe compartilha do mesmo atributo, sendo o gelo, ou facção que o Lycon, novamente sendo outro personagem dos serviços domésticos Victoria, quando o Lycon atinge o inimigo atordoado, o multiplicador de dano de atordoamento do alvo aumenta em 35%. Isso aumenta ainda mais o dano da Ellen, principalmente quando o inimigo está atordoado. E por fim, temos um suporte. Aqui eu diria que é a opção mais flexível. Você pode colocar uma Nicole que reduz a defesa dos inimigos, Lucy com o seu buff de ataque para o time, uma Caesar que passa ataque para o seu personagem ativo em campo e ainda te dá um escudo, e por aí vai. Só que no meu caso, eu usarei a Astra Yao, já que além de ser uma das personagens de suportes mais fortes do jogo, passa ataque e dano crítico para o time, o que beneficia ainda mais a Ellen.
E com isso, montamos um time composto pela primeira fórmula na qual citei no tópico anterior, sendo um atacante, um atordoador e, por fim, um suporte. E claro, você pode adaptar para os personagens que possui na sua conta. E, infelizmente, não temos tantos DPS ranquear, então eu sugiro que você coloque o que tiver até pegar um DPS melhor. Se não tem um Lycan, você pode utilizar outro personagem atordoador, como uma Ember, uma Trigger, uma Pulcra ou até mesmo um Lighter. Use o que você tiver no momento. E de suporte, para os iniciantes, eu recomendo a Nicole, Lucy ou até mesmo a Soukako. Essas três para mim são as melhores suportes ranqueados do jogo. E da mesma forma, vamos agora montar uma composição de anomalia. Porém, eu não vou entrar em tantos detalhes a respeito das habilidades extras, porque elas funcionam de forma igual para todos os personagens e as suas sinergias. Só que diferente dos atacantes, personagens de anomalia, em sua grande maioria, utilizam outro personagem da mesma classe para acumular anomalias mais rapidamente. Então digamos que você pegou a Miyabi, ela precisa de um personagem de assistência ou da mesma facção na equipe. Então, já usando um suporte na composição, você aumenta o dano de ataque básico reforçado em 60%. E quando houver uma reação de desordem, a Miyabi ganha 2 acúmulos de geada ardente. Além de que, quando ela usar o seu ataque básico reforçado, irá ignorar 30% da resistência de gelo do inimigo. E para ajudar a Miyabi em suas reações de desordem, usamos outro anômalo, sendo a sua melhor opção a Yanagi, porque além dela ser da seção 6, ela consegue causar essa reação repetidas vezes com seu ataque especial reforçado. A Vivian e a Burnice causam anomalias fora de campo e também são ótimas escolhas. E caso você não tenha nenhuma delas, pode utilizar a Piper, que é a sua melhor opção caso não tenha mais ninguém, além de ser considerada uma ótima personagem free to play. E finalizando a nossa composição de anomalia, podemos usar a maioria dos suportes do jogo, como a Astra Yao, a nova personagem Uzura que está no banner atual, Nicole, Lucy ou Soukako. Bom, eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês a entenderem melhor sobre como montar os times no Zenless Zone Zero. Esse vídeo foi feito mais para ajudar os jogadores iniciantes e caso você tenha alguma dúvida ou sugestões de vídeos, é só falar aqui nos comentários que eu estarei lendo e respondendo vocês. Muito obrigado por ter assistido até aqui, se puder, deixe seu like e caso queira acompanhar o meu conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para quando eu postar um vídeo novo vocês serem notificados. E é isso, valeu, falou, até mais!